de jornada do colaborador e do consumidor, e a turma já fez uma lição aí muito legal, uma lição de casa aí muito bacana, de mapeamento dessa jornada de múltiplas equipes, né, para várias pessoas entenderem a realidade dessa jornada atual. Então é isso, né, pessoal? Acho que a gente vem aqui para apresentar o Navarro, já ir para o assunto. O programa, para explicar aí para vocês, e principalmente para quem está vendo pela primeira vez, ele tem o contexto de comunidade, nós estamos ali, mas ele também tem vários outros pacotes aí dentro dessa jornada, que passam, sim, por a gente aprender a mapear desafios de inovação e as equipes se desafiarem a fazer esse mapeamento. A gente tem aí um pacote que a gente vai abrir logo, logo, que é o do Hackathon. O Hackathon está aí já agendado, vai acontecer nas próximas semanas, já uma cooperação com algumas universidades da região do sudoeste do Paraná. Nós vamos aí para a reta final do ano trabalhar um laboratório de cocriação com clientes, que é o Idea Lab. Então, esse também é um pacote aí que vai ser aberto, vai ser bem interessante. Já fizemos uma primeira aproximação com startups, já vieram aí 10 startups para cá, com desafios muito bem mapeados e com as áreas se envolvendo com isso. E para o nosso próximo ano, aí, já abrindo janeiro para vocês, vai existir a seleção de alguns projetos, de algumas iniciativas de experimentação para a gente poder trabalhar dentro de um roteiro de pré-aceleração, de aceleração de projetos. A gente vai ter um Demo Day também, de iniciativas que vieram acontecendo ao longo do ano. Então, esse é o roteirinho, né, é um pouco do mapa que a gente está perseguindo aí, aprendendo, fazer juntos no ano de 2022. E hoje nós estamos na comunidade de inovação. Então, vamos avançar lá para já dar início aí para o Navarro. A gente já passou por 9 encontros, Navarro, só para você ver um pouquinho das carinhas conhecidas ou não, que já passaram por aqui. A gente já veio conversar com a 3M, já veio conversar com a Vale. A Vale foi o nosso último encontro, foi o encontro 8º. Já passamos aí com vários e vários temas. Então, hoje, um prazer te receber. Navarro, para a gente, é uma referência aí enorme de mentoria em novos negócios. Eu sei da história, experiência aí na própria indústria, né, relacionada com a Atlas. Eu acho que isso vai ser bem legal, de ter esse olho no olho de pessoas que já passaram por temas, né, ou passam por temas muito correlatos no dia a dia com relação ao mercado também, com relação à tecnologia. Então, Navarro, prazer te receber aqui, fica à vontade. Vamos falar de liderança ágil hoje aqui, e com muito, até saudosismo que eu vejo esse tema você trazendo aqui, porque a última pessoa que trouxe esse tema para a gente foi o seu Valdinei Santana, né, nosso colega e que passou aqui por essa vida com a gente, deixou muito, muito aprendizado com esse tema também. Então, Navarro, fique à vontade. Poxa, agora você me colocou no desafio, né? Valdinei Santana, esse nosso grande amigo. Muito saudade. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Gente, tela compartilhada. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Só confirma. Sim, tudo bem. Estão me escutando bem? Perfeito. Então, vamos lá. Então, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. É um prazer estar sempre podendo colaborar com a Reise. Sequim, você está por aí? Grande abraço, meu amigo. Viu? A gente conhece o pessoal da rede, né? Então, gente, seguinte, o tema aqui é liderança ágil, e eu coloco a brincadeira embaixo aí, e eu com isso, tá? Aí que pergunta, e aí, eu com isso? O que eu quero fazer com tudo isso? Por que a gente precisa? Por que a gente não precisa? Vai, não vai? No fundo, eu faço, e eu com isso, gente? O objetivo dessa apresentação para vocês é mostrar para vocês, desmistificar algumas coisas para vocês. Mas, primeiramente, me apresentando novamente aqui, bem rapidamente, eu sou engenheiro de formação, mestre em sistemas operacionais em tempo real, informática industrial, trabalhei na indústria, e relacionado a vocês, eu tive a oportunidade de gerenciar a equipe de desenvolvimento da Brastemp Consul no Brasil, desenvolvimento de hardware e software. A parte de fogões era muito pouco, né? A parte de tecnologia embarcada é muito pequena nos fogões, era mais a parte de lavanderia e a parte de refrigeração. Claro, para o Brasil, para o mundo, Alexandre, e para a gente se encontrou várias vezes lá em Joinville. Eu gerenciava Joinville e Rio Claro. E, por causa disso, eu vou trazer um case da Brastemp para vocês aqui com relação à liderança ágil, de um projeto que o produto foi considerado o produto mais inovador da Brastemp Consul na época de 2011, 2012 no mundo, tá? E foi feito no Brasil. Tá? E vou trazer bastante relação deles com tudo que a Reise fala com vocês desde o começo. Então, mas aqui, ó, foca aqui no seu, foca vocês. Gente, buscando lá o que a rede está falando, eu vou pegar no Scrum, o blog do Scrum.org, né, que é essa metodologia que o pessoal está usando aí para fazer metodologias ágeis. Lá atrás a expressão líder ágil. São gerentes ou pessoas em posição de liderança que querem ter melhores times ou são responsáveis pelo estabelecimento da evolução ágil. Tá.
Quem que não quer ser isso? Quem que não quer ter isso, né? Ou, em outras palavras, mais simples ainda, qualquer pessoa em uma posição de liderança, entenda, não de chefia, tá? Estou falando de liderança. Olha que o líder, muitas vezes, não é aquele líder imposto no cargo. Pode ser qualquer pessoa que tem esse perfil, que quer ajudar o time ou a empresa a ser mais ágil e produtiva e é considerado um líder ágil. Nós queremos ajudar ou não ajudar a empresa a ser mais ágil e produtiva? Todo final do ano, todo mundo quer lá o dissídio, quer aumento de salário, quer tudo isso. Gente, a única maneira de conseguir isso é ajudando a empresa a conseguir mais e poder pagar para a gente. Então, a gente precisa estar olhando essa posição. Nós precisamos ajudar a nossa empresa que nós estamos a rentabilizar mais, de uma maneira mais ágil, mais produtiva, para que a gente possa receber essa rentabilidade, para a gente possa crescer, ter uma segurança, ter um propósito para tudo isso. Então, isso é liderança ágil. É o resultado mais rápido. Opa, desculpa, mais ágil. Tá? Vou indicar nessa palavra de rápido. Mas agora eu vou tirar de todas as paixões, eu vou remover o marketing de todas as palavras, tá? Eu vou direto ao assunto, porque é o seguinte, no fundo, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea. O que a gente quer? A gente quer o ovo, tá? Então eu não vou entrar nos termos, nas maravilhas, nas coisas que o pessoal fala para fazer marketing em cima de liderança, porque vocês escutam isso o tempo todo. E principalmente no que o pessoal está falando muito da agilidade, agilidade, agilidade. Eu vou tirar o marketing aqui, nós vamos diretamente para o ovo. O que eu vou passar com vocês? O que é liderança, o que é ser ágil e o case da Brastemp. E a gente vai discutir e eu vou precisar da ajuda de vocês em algumas perguntas. Preciso do apoio de vocês, por favor, abra o microfone e respondam, porque sem essa interação não vai ser tão fluida essa minha apresentação, tá ok? Então vamos lá, vamos começar com o que é liderança. Galera, alguém, por favor, me responda rapidamente o que é liderança para vocês. Não tem certo, não tem errado, nós estamos aqui no ambiente seguro. Por favor, o que é liderança? Vamos lá, pelo menos umas 3 respostas, vamos lá. Vamos lá, gente. Luciane, o que é liderança? Luma. Vamos lá, gente, sem medo de errar. Guiar o time. Show, o que mais? Vamos lá, gente. Dar exemplo, Cláudio. Perfeito, liderança, por exemplo. Vamos lá, o que mais? Só mais um. Inspirar pessoas. Mas exatamente nessa linha. Galera, negócio é o seguinte, imagina vocês que vocês têm os melhores cavalos do mundo. Vocês estão com os melhores cavalos, bem treinados, robustos. E cada cavalo desse puxa a charrete para um lado. Para que lado a charrete vai? De novo, gente, vamos lá. Imagina os melhores cavalos do mundo puxando a charrete, cada uma para um lado. Para que lado que a charrete vai? Para lugar nenhum, para nenhum dos lados. O que mais? Vamos lá, quem concorda, quem discorda? Vamos nós. Ou vai para o lado do mais forte, né? São todos muito fortes. Vamos lá, gente. Para que lado vocês acham que vai a charrete? Vai arrebentar as cordas. Vai quebrar. Maravilha! Exatamente isso. Vai arrebentar. Gente, você está com os melhores cavalos puxando a charrete. Cada um puxando para um lado, a charrete vai se destroçar. Se você não sabe para que direção você quer ir, então, pelo amor de Deus, contrate ou tenha os piores cavalos do mundo, né? Porque pelo menos não destrói a tua empresa. O que é liderança? Liderança é exatamente selecionar essa força de trabalho, treinar essa força de trabalho para literalmente ganhar competições e alinhada. Porque se você tem uma equipe muito boa, excelente, e é o que o líder está buscando, é o que o líder quer, você tem que alinhar todo mundo. Alinhar com propósito, alinhar com paixão, alinhar com metas, alinhar com objetivos. É manter esse alinhamento para que todo esse esforço não destrua a sua empresa, não destrua a sua carruagem e faça você chegar mais rápido. Isto é liderança. Você veja, desde selecionar tudo isso. Ah, mas isso na minha equipe? Não, desculpa. Cada área, imagine que cada área da empresa pode ser considerada assim, cada área da empresa. Gente, figurativamente aqui, tá? Não estou chamando ninguém de cavalo, pelo amor de Deus. Mas se cada área da empresa fosse um desses cavalos super poderosos, se cada área da empresa estiver puxando a empresa para um lado diferente, e você tem áreas excelentes, você não está ajudando a empresa, está destruindo a empresa. Então, isto é liderança. É colocar todo mundo alinhado para o sucesso. Isto é buscar isso. Daí você precisa de um monte de ferramentas, você precisa de persuasão, você precisa de treinamento de psicologia, você precisa de ferramentas, você precisa de metodologia, só que tudo isso para alinhar a um propósito. Então, caso você não tenha isso alinhado, caso você não tenha conseguido se fazer,
Cuidado, isso vai destruir. E eu vi empresas nas quais eu trabalhei que se destruíram. E a pergunta, mas como? É uma empresa de sucesso, empresa paranaense, que nem existe mais. Existe só no CNPJ e na marca, mas ela foi comprada. Não tem mais nada em Curitiba, no Paraná. Mas por quê? Porque cada departamento era muito bom, mas cada departamento começou a virar um quadrado, cada um cuidando do seu quadrado e não trabalhavam juntos. O que aconteceu? Cada um puxou para um lado, a empresa se arrebentou, perdeu o valor de mercado e foi entregue quase de graça aí para uma concorrente a qual ela nunca tinha tratado como concorrente. Então, alguém lá atrás, muito bem alinhado, simplesmente arrebentou o mercado, ganhou o mercado, agora virou a maior empresa de varejo do mercado, porque soube colocar muito bem seus cavalinhos muito bem alinhados. Então, isso é liderança. Ou seja, é a pergunta, a decisão fará eu ramar mais rápido? Dentro como líder, eu estou conseguindo fazer minha empresa chegar mais rápido? Essa é a função do líder. Desculpa, sinceramente, buscando o ovo, não os patos, né? A pata. Como é que eu faço? E aí tem outra pergunta, olha só, a decisão fará eu remar mais rápido? As decisões que eu estou tomando como líder, seja líder do meu departamento, líder da minha empresa, um CEO, né? Ou cada um aqui embaixo do meu projeto, vai fazer eu remar mais rápido para onde? E aí entra a diferença entre rápido e ágil, tá? E aí vamos entrar agora no que é ser ágil. Vamos lá, gente, de novo, pelo menos umas 3 respostas. O que é ser ágil para vocês? Vamos lá. Sem medo de errar. Talvez fazer direito para não fazer de novo. Fazer certo da primeira vez, corretamente. Não adianta Otimizando o tempo. Perfeito. O que mais? Não desperdiçar. Tá perfeito. Gente, mais uma, só mais uma. Ser eficiente. Ser eficiente. E olha só, eu vou pegar agora do Wikipedia, né? Uma qualidade, o que o pessoal diz que é ágil? Uma qualidade física que permite mudar a posição do corpo no menor tempo possível. Enquanto a palavra rapidez está definida como grandeza escalar associada ao movimento definido como a razão entre o espaço percorrido, distância, e o tempo gasto para percorrê-lo. Então, eu posso ser o cavalo mais rápido da fazenda, mas se eu correr para o lado errado, adianta? Não. Então, eu posso ser o cavalo mais rápido correndo na direção errada. Precisei fazer uma curva, não consigo fazer a curva. Adianta? Não. Ágil é essa, então, colocando em miúdos, né? Ágil está intrinsecamente ligado ao tempo de resposta a uma mudança. O quão rápido, no caso, você muda com esse mundo que está acontecendo. Isso é agilidade. É você fazer certo da primeira vez. Então, eu saí correndo o mais rápido possível. Corri na direção certa? Corri. Então, beleza, estou sendo rápido e ágil. Precisei fazer uma curva. Por ser rápido demais, eu não consegui fazer a curva, então eu só fui rápido, não fui ágil. É exatamente a eficiência do meu trabalho. Gastar o menor recurso possível para atingir o resultado. Para fazer isso, eu preciso de agilidade. Então, ágil não tem a ver diretamente com rápido. São muito parecidos, mas significa a capacidade de você se movimentar, reagir, mudar tua opinião, mudar teu mindset, mudar tua tomada de decisão. Se você está vendo que o rumo está mudando, o quão rápido você muda o teu rumo e quão fácil você muda esse teu rumo, é a tua definição de agilidade. Não, esse departamento não é ágil, porque aqui para mudar qualquer coisa leva 10 anos. Tá, tudo bem, então não é ágil. Ele pode ser o departamento mais rápido da empresa, mas ele vai estar seguindo sempre o método e a cabeça de 10 anos atrás. Ajuda no mundo de hoje? Não sei, né? Ou, uma outra frase, ser ágil não é atuar de forma rápida, mas solucionar problemas com agilidade. E aí entra a eficiência de volta. E é isso que a gente quer. Eu quero fazer certo a primeira vez, e quando acontecer algum problema, eu quero de uma forma ágil resolver o problema. E às vezes, gente, ágil para resolver um problema não é sair correndo para resolver o problema. Muitas vezes é parar, analisar, usar o que vocês escutaram sobre design thinking no workshop passado, entender o problema e aplicar. Vocês aplicam Kaizen? Vocês aplicam metodologia Six Sigma dentro da Atlas? Sim? Então, ainda não. O 5S, né? Não, a metodologia como um todo, né? Então, ou seja, tem várias maneiras de resolver o problema. A primeira delas primeiro vamos entender o problema. E para entender o problema, você não tem que ser rápido. Você tem que ser ágil. Às vezes tem que ficar parado, analisando, estudando, para na hora que você tomar a decisão, você resolver. Ou aquela brincadeira de sempre, né?
gaste mais tempo afiando o machado do que tentando cortar a árvore. Então, adianta eu ser rápido para pegar o machado sem fio e tentar cortar a árvore? Não. Então, melhor ser ágil vamos afiar o machado bem bonitinho, com calma, uma cacetada na árvore, ela cai. Então, essa é a brincadeira com a agilidade. E por que a gente precisa dessa agilidade, dessa flexibilidade? Porque o nosso mundo, o mundo virou VUCA, né? Esse termo, alguns escutam, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. O mundo VUCA não é um termo de hoje, tá, gente? É um termo tradicional. Esse termo começou a ser utilizado depois da queda do muro de Berlim, lá da divisão da Guerra Fria, desculpa. Então, veja, uma coisa antiga. E o mundo se tornou volátil. A gente muda. Desculpa a sinceridade. Eu trabalhei na Brastemp. Eu não tenho todos os produtos da minha casa da Brastemp. Então, mesmo eu sendo funcionário da Brastemp, ex-funcionário da Brastemp, eu não tenho, como se diz, um casamento com a marca, mesmo que eu trabalhei lá. Então, ou seja, as pessoas não estão mais fixas à marca. Elas se tornaram voláteis, elas trocam de marca. E isso é muito ruim para um negócio. Porque você quer clientes que fiquem com você o resto da vida. Que comprem um fogão da Atlas. Vocês não sei se mantém o nome da Aqua ainda, né? Mas assim, e o resto da vida vai trocando. Cai de casa a casa, eu quero um Atlas, eu quero um Atlas. Por quê? Porque vem de casa, vem da família. Não, a gente ficou volátil demais. Então a gente tem que lidar com esse mundo. E para fazer liderança, para poder lidar com esse mundo, eu tenho que liderar essas pessoas. Então, olha aí a liderança ágil de volta. Eu tenho que liderar toda uma equipe, toda uma empresa, para estar preparada para esse mundo que virou volátil. A gente troca de celular, a gente troca de roupa, a gente troca de eletrodoméstico, a gente troca todo dia de uma maneira muito simples hoje, porque o consumismo virou parte do nosso dia a dia. Então, a gente virou volátil tendo consumir. Antigamente, nossos pais pensavam muito bem no que iam comprar e compravam para o resto da vida. Hoje a gente já compra pensando em como descartar. Tudo virou incerto. Põe a pandemia no mundo da gente. Tudo está complexo. E provavelmente o Tarso, quando falou de transformação digital para vocês, indústria 4.0, ele deve ter comentado que o que mais se precisa nesse mundo de hoje são pessoas capazes de resolver problemas complexos. Uma liderança ágil é uma liderança capaz de resolver problemas complexos. Por quê? Porque ela não sai rapidamente para chegar na solução. Ela, com agilidade, chega à solução. Porque o problema é mais complexo. O mundo está mais complexo. A forma de gerir uma empresa hoje está muito mais complexa. Tá? E muito mais ambíguo também. Então, esse é a VUCA. Por isso a gente precisa de agilidade e não velocidade. Porque a velocidade se consegue uma grande velocidade em linha reta. O mundo não é mais reto. Nunca foi reto. Antigamente você podia escolher a cor do carro que você quisesse, desde que fosse preto, porque preto não era proposta de valor. Proposta de valor, lá em 1903, era sair do cavalo. Então, hoje, preto virou proposta de valor, cor virou proposta de valor, sendo que cor não era proposta de valor. Então, como é que a gente cria tudo isso? Como é que a gente lida com tudo isso dentro de uma empresa? O pessoal do fiscal, né? A legislação brasileira muda todo dia. Parte fiscal, para cada cidade que você vê, tem uma legislação diferente. Né? A contabilidade, que vai pegar o IRFS daqui e dali, como é que monta tudo isso? Como é que a gente estuda tudo isso? Como é que eu faço evaluation da empresa? Então, veja, cada área com a sua complexidade. E como é que eu faço essa liderança? Só que tudo isso tem um slide, esse slide eu gostaria que vocês nunca esquecessem. Gente, não existe negócio sem esse slide. Você não vai ser contratado por uma empresa se essa empresa não necessitar de você. E se você for contratado por essa empresa, ela necessita de você e não tem uma relação de confiança, você não vai evoluir. E se você não tiver uma relação de eficiência, pior ainda. Isso aqui vale para o mercado. Se eu não necessito de um fogão, para que me serve a Atlas? Mas eu não necessito um fogão, eu necessito cozinhar, cocção, é diferente. Então você tem que mostrar para essa pessoa que existe uma necessidade e ela pode se beneficiar dela. Opa, Atlas tem isso? Tem. Qual que é a relação de confiança dela com vocês? É uma relação boa, ruim? Melhor, mais ou menos? Se a relação de confiança dela foi maior com uma Electrolux, gente, vocês estão perdendo a concorrência não porque o teu produto é pior ou não. Vocês estão perdendo porque ele confia numa marca. Apesar que esse mundo VUCA não tem mais isso tão fácil. Mas mesmo assim, se eu confiar nas duas, ganha aquela que tiver mais eficiência. E a minha preocupação no mundo de vocês, depois vocês podem me contar, é o seguinte, o mundo de vocês é um mundo onde a tecnologia não é tão vista. Então, para vocês, a diferenciação de vocês é muito em custo. Pô, vocês precisam de aço. Compara uma Brastemp, que tem 3 fábricas em Joinville, que compra aço de rodo no Brasil. Eles conseguem uma negociação melhor. Eles estão do lado de portos agora, ficou muito mais fácil, não precisa nem subir a serra, descer a serra. Então, como é que isso gerou eficiência para eles e não gera para vocês? Como é que vocês mudam? Então, como é que eu gero uma eficiência dentro da minha empresa para que o meu negócio corra melhor? Liderança ágil. Porque isso é negócio. Então, meu cliente confia em mim, mas confia no meu concorrente. Como é que eu ganho dele?
Ué, mais eficiência. Mas não é eficiência do CEO apenas, é eficiência de cada um dentro da empresa. Então, isso tem a ver com liderança, tem a ver com agilidade. Porque não adianta eu liderar muito bem minha equipe, mas liderar uma equipe para ser rígida. Desculpa, isso é liderança. Está todo mundo alinhado, todo mundo com propósito, mas não tem a flexibilidade para trabalhar com esse mundo VUCA, que, por sinal, já tem outras 4 letras que apareceram com a pandemia aí, né? Então, até isso está mudando, até os termos que a gente usa. Mas beleza. Galera, falta tempo, não falta? Agora, até para ver as carinhas de vocês aqui, dizem assim, sim, falta tempo, né? Gente, eu pergunto para vocês, alguém aí não tem problema de falta de tempo? Todo mundo tem problema de falta de tempo, sim ou não? Então, o Emerson Sequinha aí, correndo para baixo para cima, imagina. Galera, a resposta falta de tempo é a desculpa mais aceita no mundo, mas ela não faz sentido nenhum. Quantas horas tem o dia, galera? Vamos lá. Quantas horas tem o dia? Um dia tem 24 horas. Nem mais, nem menos. Se o dia é uma constante, como é que você pode ter falta de tempo ou sobra de tempo? Você pode ter falta de tempo ou sobra de tempo num projeto a longo prazo, porque daí você errou o planejamento. Mas no dia, não é uma questão de falta de tempo. Eu brinco com a minha esposa, né? Falo, amor, você faz isso para mim? Ah, amor, eu te amo, é claro que eu faço. Chega à noite, eu pergunto, amorzinho, você fez? Não fiz, não deu tempo. Eu falei, então você não me ama. Ah, mas não me ama mesmo. Porque se você me amasse, você tinha me priorizado perante o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e tinha feito o que eu pedi. Então, a questão nossa, gente, tem a ver com liderança e agilidade, nós não temos problema de falta de tempo. Para com essa desculpa. Nós temos problema de prioridade. Qual é a nossa prioridade? Qual foi a prioridade que foi setada para a gente? Qual é a minha prioridade do dia? De novo, vamos brincar de Pareto. Tá? Então, veja, eu não estou falando de nada aqui do novo mundo, né? Não, gente, tá aqui, ó, Pareto da vida. Qual que é a minha prioridade do dia? Ah, eu não sei dizer não. Se você está dizendo um sim para alguém e você queria dizer não, então você ficou com não. Então não me vem com essa história que eu não sei dizer não. É claro que você sabe, você está dizendo não para você o tempo todo quando você diz sim para alguém, porque você queria dizer não. Negocia prioridade, dados e fatos. Então traz ferramentas para poder ajustar a tua prioridade, porque o dia é 24 horas. Ponto final. E se eu não setar a minha prioridade, começar a mudar a prioridade o tempo todo, significa que os meus cavalos maravilhosos estão começando a correr para cada um para um lado. E isso vai fazer o quê? Destruir o meu departamento, destruir a minha charrete. Então, qual que é a prioridade do seu departamento? Mas ela é clara para você e clara para todo mundo da empresa? Porque lembra que eu falei que cada departamento considere ser um cavalinho puxando a charrete na direção do sucesso. Então, pare de dar desculpa, não deu tempo, e dar desculpa, eu não consegui acertar a prioridade, ou eu não consegui negociar a prioridade. É claro que quando você diz que eu não consegui negociar a prioridade, quando eu disse que eu não consegui setar a prioridade de maneira correta, você se sente incompetente. Mas desculpa, é a mesma coisa que dizer, não deu tempo. Só que não deu tempo é aceito por todo mundo, então psicologicamente é mais aceita pela gente. Ah, então não deu tempo. Ah, também não dá tempo para mim, é verdade, está tudo muito corrido. Não está corrido. Cadê a prioridade? Quem é que está faltando setar? Ah, aí está o líder. Líder, seta a prioridade. Isso é liderança. O mercado mudou. Podemos mudar a prioridade? É claro que podemos mudar. Desde que você tenha um motivo para isso. E com certeza, o Tarso deve ter colocado para vocês, no workshop lá de transformação digital, a Acatec. A Acatec, que é a universidade que vem fazendo transformação digital, a 4ª revolução industrial na Europa, ela trabalha muito em cima desse tempo que eu falei para vocês, das 24 horas. Ela não quer transformar teu negócio, transformar tecnologia, transformar tudo. Não, ela quer transformar o teu tempo. Então, o que que é? Vamos lá. Entra numa fábrica de vocês, um departamento jurídico, qualquer coisa. Tem um evento, tem um processo. Você tem um tempo para ter um insight, até entender o problema. Você tem um tempo para fazer uma análise desse problema. Você tem um tempo para tomar decisão, um tempo de ação. Quanto maior for esse tempo, menor é o valor agregado da sua solução. O que a Acatec, na transformação digital, prioriza e traz é simplesmente, eu não quero mudar o teu processo, eu não quero mudar o teu dia a dia. A única coisa que eu quero fazer é fazer tudo isso mais rápido. Como? Usando tecnologia, usando ferramentas mais ágeis. Então, eu quero, de uma forma ágil, resolver um problema mais rápido. Tem um case da SAP com a Harley Davidson,
que a tomada de decisão saiu de 22 dias para 6 horas. Eles não mudaram a empresa deles, não mudaram a moto, não mudaram a maneira de produzir. Eles mudaram as ferramentas que eles usavam para tomar uma decisão. Então, veja, eles são ágeis. Não são só rápidos, porque a decisão é muito bem acertada, muito bem tomada. Imagina uma fábrica que faz cada moto diferente da outra, toma uma decisão muito rápida. É porque eles aprenderam essa agilidade. Então, até aquilo que vocês colocaram em outros workshops tem a ver com tempo. Qual é a sua prioridade? A minha prioridade é resolver o meu problema, a minha prioridade é fazer essa empresa ter mais receita, essa empresa ter mais sucesso, essa empresa ter mais rentabilidade. Porque se a sua prioridade não for a mesma prioridade da empresa, aí tem algo errado. Daí você está correndo para o lado errado. E às vezes a gente sai correndo para o lado errado por falta de erro de prioridade. Aí está a liderança ágil. E a gente vai falar de liderança ágil, então vou falar do Scrum, né? Tá aqui a literatura, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Gente, isso é verdade. É possível fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Contudo, mais de 90% das empresas que aplicam o Scrum, eles fazem a mesma coisa no mesmo tempo. Eles só usaram uma ferramenta diferente. Mas por que elas não estão conseguindo fazer a arte do dobro na metade do tempo? Porque elas não estão sabendo usar a ferramenta. Não é um problema da ferramenta, é um problema de saber usá-la. E aí começa a trazer coisas muito novas. Modernidade, né? Desculpa, gente, eu vou tirar esse misticismo para vocês. Não tem nada de moderno aqui. Isso aqui é tudo tradicional, tradicionalíssimo. Você tem no Scrum os 12 princípios do manifesto ágil do Scrum. Galera, para mim isso aqui parece um to-do, doing, done, né, que eles usam. Isso aqui é Kanban. Isso aqui é Six Sigma. Então, quando a gente fala de Scrum, a gente fala de metodologias ágeis, nós estamos falando nada mais, nada menos que uma roupagem nova da metodologia TQM, Six Sigma, do Kaizen. Estou falando lá de Deming, né? Estou falando de Peter Drucker, eu estou falando de gente que já, se não faleceu, está com 90 anos. Então não me vê aquela história, é tudo novo. Não, é só uma roupa nova, em cima de uma metodologia antiga, que vocês conhecem, que vocês provavelmente muitos usam, que o mercado conhece. Eu sou uma empresa tradicional. Que bom que eu sou uma empresa tradicional, sinal que eu aprendi a entender a raiz de tudo aquilo que estão falando novo. Só que quando a gente faz Six Sigma, a gente olha para operações, a gente olha um Kanban na fábrica, a gente olha no supermercado, na fábrica. Gente, a mesma ferramenta pode ser aplicada no jurídico, pode ser aplicada na contabilidade, na parte de desenvolvimento de produto. Um Scrum, Kanban, tudo isso é o quê? PDCA. O Scrum é PDCA. É um PDCA que você roda numa sprint. Então me deram o nome de sprint agora. Sim, sprint é um tempo para rodar um PDCA. Então não é mais um PDCA de 1 mês, 3 meses. É um PDCA de 2 semanas, 3 semanas, definido em processo interno. Mas é um PDCA. Vai dizer que vocês não sabem fazer um PDCA? Claro que vocês sabem. Ou para quem trabalha com Six Sigma, está aqui, The Mike. Então, o Scrum, o manifesto ágil, o manifesto agile, né? Ele vem tudo em cima de... O pessoal olhou porque o pessoal da Toyota fez, para tudo dizer, como é que eu faço isso nas outras áreas da empresa de maneira melhor? Então, é tradicional. Então, você pode dizer para mim, Atlas é uma empresa tradicional. E daí, dá para fazer tudo melhor, porque as ferramentas já estão aí dentro. A questão é a seguinte, tá todos os meus cavalinhos puxando na mesma direção? Está todo mundo buscando a rentabilidade dessa empresa? Porque vocês têm um conselho. A principal missão do conselho é aumentar o valor da empresa. Ou seja, todos vocês alinhados num objetivo só. E as ferramentas estão lá, sem brincadeira. Não, mas agora o pessoal está falando de produto mínimo viável. Né? Como é que a gente faz um produto mínimo viável? Desculpa, gente. MVP não surgiu com Eric Rice, tá? No livro dele, de Lean Startup. Não vem de lá, não. Foi ele que propagou o tema. O tema vem de muitos anos, vem de artigos anteriores, né? Nada mais é do que Kaizens. Metodologia japonesa, de novo, usada pela Toyota. Então, seja, eu só dei uma roupagem nova, um nome novo, para uma coisa velha. Mas eu continuo usando a mesma agilidade, o mesmo modelo de liderança que a Toyota usou. Que Peter Drucker veio usando, dando consultoria pelo mundo todo. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, não tenham medo de usar essas novas ferramentas, porque elas não são novas, elas só são uma roupa nova. E aí, Conquistando o Momento Zero da Verdade, um livro antigo do Google, que entendeu o cliente de vocês. E quando eu falo cliente, não estou falando cliente externo, tá, gente? A função de um líder de um departamento é entender o seu cliente interno. Se vocês têm uma área de pesquisa e desenvolvimento, o primeiro cliente da área de pesquisa e desenvolvimento é a fábrica. Não é o cliente da ponta. Porque se a fábrica não conseguir montar esse produto de maneira fácil,
adequada, não vai dar certo, vai ter problemas no campo, que alguma área de suporte vai ter que resolver. Só que daí a área de pesquisa e desenvolvimento, mas o produto já está no campo, eu já resolvi minha parte. Não, não resolveu, porque você não atendeu nem o seu primeiro cliente, você não conquistou o momento zero da verdade, que é a primeira área. O pessoal de emissão de notas fiscais, eu trabalhei numa empresa que a gente dizia, a gente não vende mais, a gente não fatura mais, porque a gente não consegue emitir mais notas fiscais por causa do processo. Então, ou seja, eu como P&D, eu precisava emitir uma nota para poder pegar um produto para levar para o laboratório, para testes em Campinas. O produto saía sem nota mesmo, fazer uma carta na mão, uma carta no papel timbrado, assinava, para poder evitar, porque eu não conseguia emitir uma nota na empresa. Por quê? Porque o departamento de notas estava seguindo apenas uma linha. E a empresa precisava de uma P&D. Então, mas como é que eu consigo negociar? Então, como é que eu, P&D, entendi o momento zero? Eu tinha um excelente relacionamento com a área de jurídico, a área da Vanessa de vocês. Eu sabia como a área da Vanessa trabalhava, a jurídico da minha empresa trabalhava. Por quê? Porque eu tinha muito contrato para fazer com institutos de pesquisa. A gente fazia inovação aberta. E a gente usava muito incentivo fiscal, mas incentivo fiscal a rodo. Todo incentivo fiscal é um processo jurídico para usar. Então, eu dependia do departamento jurídico. Eu nunca briguei com o departamento jurídico, porque eu sabia que tinha um processo, tinha um tempo de interpretação. Departamento jurídico, quando você entende que ele tem a função de fazer uma análise de risco, onde a gente, como gerente, depois aceita o risco ou não aceita o risco colocado por eles, você para de brigar com o jurídico. Não, mas por que você quer que eu não faça isso? Eu não quero que faça isso, não quero que você faça ou não faça. Eu quero que você simplesmente entenda se esse risco pode ser assumido ou não. Então, veja, você alinha todo mundo, não fica uma briga entre departamentos. Por quê? Conquistando o momento zero da verdade do departamento do jurídico. Momento zero da verdade do cliente. Para que serve aquela tampa de vidro temperado em cima de um fogão? Literalmente, não serve para mais nada. Mas se você tirar, vai ter uma baixa de vendas. Por quê? Porque é uma questão cultural. E vem de família. E vem lá dos avós, né? De colocar aquela planta em cima. Hoje ninguém mais põe a planta, mas se você tirar aquela peça, que dá custo, não traz valor agregado nenhum, pode ser que caia a venda. É conquistando o momento zero da verdade do cliente. Por que ele quer aquela peça? Não é porque ele quer, porque ele acha que é importante, é porque é uma questão cultural. Então, veja, até a questão cultural. E vai me dizer que isso não tem a ver com liderança, entender de pessoas. Né? Outro ponto extremamente importante da liderança é comece com o porquê. Como grandes líderes inspiram pessoas, equipes a agir. Simon Sinek, né? Ou Sinek. Gente, tá aí o livro, um dos TEDs mais vistos, né? Aparece o TED mais vistas. O que é isso? Isso é propósito. Qual que é o propósito do meu departamento? Qual que é o propósito da minha empresa? Qual que é o propósito da minha área? Mas, Navarro, mas isso aqui é coisa muito nova, né? É nova coisa nenhuma, gente. Isso aqui vem... Propósito é uma palavra que vem do grego, tá? Acho que é isso mesmo, vem há muito tempo. Mas Napoleão Hill, começo do século. Paciência, persistência e suor fazem uma combinação imbatível no sucesso. Em busca do meu propósito. De novo, não tem nada novo aqui. Eu não estou falando de liderança ágil como uma coisa nova. Eu estou falando de simplesmente usar a roupagem antiga de uma forma nova. E vai dizer que vocês não conhecem. Está tudo aí. Tem livro de Napoleão Hill a rodo. Né? O foco dele é propósito, meta. Mas meta a qualquer custo? Não, meta com propósito. Não adianta o departamento ter uma meta para um lado, outro departamento ter outra meta para o outro. Um está puxando para o norte, outro está puxando para o sul, os dois atendem a meta e a empresa vai para onde? Para lugar nenhum. De novo, alinhamento, liderança. Manifesto de Desenvolvimento de Clientes, né? Livro de Steve Blank, Os 4 Passos da Epifania ou o Manual do Empreendedor, que é um livro que as startups dizem que usam. Elas não usam nada, tá, gente? Porque é um livro tão grande que eles não têm tempo para ler. A primeira linha desse manifesto está escrito: não existem fatos dentro do seu prédio, então saia. O que eu estou falando? Eu estou falando a palestra do Yuri. Não estou falando Design Thinking? Vamos entender o cliente. E, de novo, não estou falando apenas do cliente externo, estou falando do cliente interno. Eu dependo do departamento fiscal. Vai, tira a bunda da cadeira e vai lá conversar com o departamento fiscal. Vai entender o momento zero da verdade dele. Vai entender esse teu cliente. Não, mas eu que sou cliente dele. Então, pede para ele vir te entender. Aplica Design Thinking entre os departamentos de vocês. Então, olha aí, ó, Design Thinking, que foi o que vocês tiveram. Empatia, definição, idealização, prototipação, testagem. Ou, apresentando a outra maneira, que é também conhecida como duplo diamante. Mas, Navarro, isso aqui é muito novo. Não, gente, isso aqui não tem nada de novo. Tem até norma para Design Thinking. Isso aqui é uma herança de Peter Drucker de volta.
Esse gráfico que eu estou colocando para vocês é a metodologia de Peter Drucker no livro de entrepreneurship dele, escrito em 86, mas com base em toda a história dele. Olha lá, buscar na fonte, idear, prototipar e ir para o mercado. Então, não é porque o pessoal diz que design thinking é uma coisa nova, que é coisa nova. Não, ela é uma roupagem nova em cima de uma coisa que está todo mundo já utilizando. Então, não tem que ter dificuldade em aplicar uma liderança ágil. Porque sempre existiu. O que está assim é um modelo mental de vocês, ou de todo mundo. E principalmente num ponto de vista. Isso aqui, um 6 é um 9. Se o cliente é o de amarelo, é um 9. Não, mas para mim é um 6. Não, para você é um 9 de ponta cabeça. O cliente sempre tem razão. Só que, então, entenda a razão dele. Então, isso aqui não é mais um 6 para mim, isso aqui é um 9 de ponta cabeça. Como é que eu explico isso? Como é que eu falo? Só tem uma maneira, ir lá entendendo o cliente. E aí, ó, eu vou pegar a terceira alternativa de Stephen Covey. A liderança eficaz é colocar as coisas mais importantes, de novo, prioridade em primeiro lugar. A gestão eficaz, a liderança ágil, é disciplina, cumprir o que foi estabelecido. E o mais relevante dentro do livro da terceira alternativa de Stephen Covey é o seguinte: existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade. E a gente fica brigando com a minha verdade, em vez de discutir a terceira alternativa, que é o encontro desse ponto. Ou conhecido como ganha, ganha, ganha. Então, desculpa, tá aí um livro, que é best-seller do Stephen Covey, que também não tem nada de novo. É o nosso ganha, ganha, ganha. Só que enquanto a gente está no meu departamento, você está apenas na sua verdade. Então, a sua liderança está perfeita, mas a sua liderança não está alinhada com a liderança da empresa, com a liderança dos outros departamentos. Então, se você não está buscando a terceira alternativa, o seu cavalo está correndo para uma direção e outro cavalo do outro departamento está correndo para outra. O problema não é isso. O problema é se o mercado está correndo para uma direção e você está correndo para outra. Daí é um problema sério. Mas daí a gente joga isso para o nosso CEO, joga, acho que o CEO está aí com vocês, né? Ou para o pessoal do conselho, que também está aí para ajudar, para orientar vocês, liderar vocês de uma maneira ágil a chegar no mercado de maneira mais fácil. Vocês têm muitas dificuldades para superar. Todos nós temos, todas as empresas têm. Como é que vocês superam isso de maneira mais ágil? Então, veja, gente, não estou falando nada novo. E, de novo, né? Liderança. Está aqui, ó, os cavalinhos alinhados. A decisão fará eu remar mais rápido? Essa pergunta é muito importante. Muito importante. Tomei uma decisão. Olha para ela e se pergunta, essa decisão que eu tomei fará eu remar mais rápido na direção correta? Sim ou não? Simples, faz essa pergunta. Você vai ver que muita coisa, melhor não tomar essa decisão, melhor repensar, não estou seguro. Opa, se eu não estou seguro, está faltando informações. Vai buscar na fonte de volta. Mas tudo é feito de pessoas. Porque você vai liderar quem? Pessoas. E para liderar pessoas, nós precisamos de uma coisa chamada persuasão. Não é manipulação. Manipulação é ruim, persuasão é bom. Então, para quem assistiu os dois filmes, o primeiro ato lá, né? Então, ou seja, gente, é persuasão na veia. Tá, mas daí a gente vai pegar as armas da persuasão do Roberto Cialdini, um PhD em cima disso. Você vai ver que nada mais, nada menos que são réplicas de um livro escrito em 1936, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ó, quais são as 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você? Líder, se não quer que elas gostem? Quais são as 12 maneiras de conquistar as pessoas a pensarem do seu modo, alinhar todo mundo? Quais são as 9 maneiras de mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas? Tá todo mundo alinhado. Estou falando de um livro de 1936. Quem leu sabe o que estou falando. Quem não leu deveria ler. A mesma coisa com o mistério com o porquê. Então, de novo, gente, tradicionalíssimo, bem aplicado. Tá todo mundo falando de uma forma nova. Isso é marketing. Para poder vender mais, mas no fundo é base, tem base tudo isso. E eu tenho certeza que vocês aí dentro conhecem muito disso. Contudo, entretanto, porém, tudo mais, o que sim precisa mudar é o mindset. Isto tem que mudar o mindset de cada um de vocês. Da seguinte forma, daquele livro da Carol Dweck, né? Novos tempos exigem novos modelos mentais. Qual que é o seu mindset? Seu mindset é o de evitar desafios? É o de ficar na defensiva ou desistir facilmente? É enxergar o esforço como algo infrutífero ou pior? Ignorar feedback? Sentir-se ameaçado pelo sucesso dos outros? Ou teu mindset é o de abraçar desafios, persistir na dificuldade, ver o esforço como caminho para a excelência, aprender com a crítica, encontrar lições de inspiração do sucesso dos outros, fazer tear down? Como resultado, atinge níveis ainda mais altos de sucesso.
Isso é o mindset de crescimento colocado no livro da Carol. Aqui sim é algo que vocês têm que mudar se o mindset de vocês não for de crescimento. Porque você pode usar todas as ferramentas lá para trás para ser um líder ágil, mas com mindset fixo, você vai ser um líder ágil para o fixo do passado. E o mundo mudando para o futuro, precisamos aqui. Isto aqui sim vocês precisam mudar dentro da liderança de vocês. Não é fácil. Uma das empresas de maior sucesso no Paraná tem um capítulo do livro que, lendo o capítulo do livro e conhecendo essa empresa de maior sucesso no Paraná, entende por que ela quebrou. Com 28 anos, essa empresa desapareceu. Tem um capítulo do livro que explica. Lendo ele, conhecendo a empresa, está claro por que a empresa quebrou. Então, imagina você ler esse livro, olhando para a Atlas e entender, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso mudar. Aí você vai estar sendo um líder cada vez mais ágil. Então, esse livro é muito importante para todos vocês líderes. E para pais e mães também, tá, gente? Então, fica aí, porque pai e mãe são nossos primeiros líderes, nós somos nossos primeiros líderes dos nossos filhos, né? Então, vale a pena a gente parar para pensar, para mudar. E Pato Branco tem uma mentalidade de crescimento muito forte, que eu sei, porque eu conheço bem essa região. Beleza? Então, assim, gente, o que eu quis dizer para vocês, tá? Liderança, ferramentas. Tem treinamento, tem material, tem livro. Veja que eu usei muitos livros aqui como exemplos para mostrar para vocês. Não é coisa do outro mundo, é coisa que de muito tempo aplicada no dia a dia da gente. Só que a gente esquece de aplicar. Por quê? Porque falta tempo. Falta prioridade em aplicar ferramentas e lideranças ágeis na equipe. Então, vamos parar com essa desculpa de falta de tempo e vamos literalmente buscar aplicar aquilo que já existe. Eu tenho certeza que vocês conhecem tudo disso aí dentro. Só que às vezes vocês estão matando tanto leões por dia que vocês esquecem de parar para afiar o machado e usar ferramentas do dia a dia. Legal? Ok, gente? Alguma dúvida antes de entrar no case da Brastemp? Para poder resumir tudo isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vamos lá. Bem, agora desacelerando o tom de voz, né? Porque não precisa mais tanto isso. Galera, case da Brastemp. Eu trabalhei na Brastemp, então, um tempo na época, e a gente fez uma brincadeira que provavelmente muitos de vocês devem lembrar, o Alexandre com certeza, a equipe de inovação mesmo da Brastemp, na época de 2009, 2008, que ficava até separado do bloco. Eles criaram um fogão, um refrigerador e uma máquina de lavar que tinha um display de cristal líquido com tela touch na frente. Você conectava entre eles, tinha um monte de opções, bonitinha. Numa época que a tela de cristal touch ainda era resistiva e tinha pouco uso. A Brastemp fez esse projeto como um projeto de provocar o mercado, para aparecer em feiras de inovação. Internamente, o marketing não acreditava que o mercado brasileiro estava preparado para esse tipo de produto tão inovador. Então, era literalmente apenas mock-up, era apenas para demonstrar. Só que o que aconteceu foi que a Electrolux olhou para esse produto e disse para o refrigerador, falei, cara, é essa linha que eles estão indo, nós precisamos correr. E a Electrolux lançou o iKitchen, lá em 2010, e é óbvio que a gente fez um tear down. Tear down é desmontar o produto do concorrente, tá? Isso todo mundo faz, tá, gente? Até para verificar se o concorrente não está roubando suas patentes, para aprender com a concorrência, aprender com tecnologias. Então, esse é o mundo, tem que ser feito, é extremamente importante. E a gente na Whirlpool fazia muito disso. Então, quando a gente fez o tear down do refrigerador, a gente descobriu que a Electrolux simplesmente pegou uma placa de avaliação de um fornecedor e deu um tapa nela e colocou no refrigerador, de maneira muito simples, muito rápido, cheio de problemas, cheio de tudo mais, entrou no mercado. E quando a Brastemp se deu conta da bobagem que ela fez, de provocar o mercado, mas ela não fazer o produto, daí veio para a minha equipe para a gente desenvolver um tablet para colocar na porta do refrigerador. A gente fez o estudo, os americanos já estavam, né, a Whirlpool é americana, os americanos já estavam trabalhando nisso, e a gente foi conversar com eles para poder fazer uso do projeto. O problema é que o projeto dos Estados Unidos ia ficar pronto em 18 meses. Até chegar no Brasil, mais um tempo, né? E se não atrasasse lá. Não dava para esperar 18 meses para colocar esse produto no mercado para concorrer com a Electrolux. Então, nosso propósito, muito bem alinhado, era: se a gente não fizer algo agora, perdemos o mercado de classe A de refrigeradores na parte de tablet, de comunicação, de IoT, de casa conectada, de tudo mais um pouco, né? Então, nós tínhamos que fazer esse projeto muito rápido. Então, olha, todo mundo alinhado, muito rápido, propósito, não perder esse mercado para o concorrente.
no caso, a Electrolux. Os americanos brigavam comigo, me ligavam dizendo, Navarro, não, você tem um respeito aqui nos Estados Unidos, não faz esse projeto, usa o nosso, espera, né? Daí eu falei que não tinha como fazer isso, não dava tempo. Eles mandaram um americano para o Brasil, lá para Joinville, para dizer para eu não fazer, minha equipe não fazer o projeto, né? Essa pessoa voltou para os Estados Unidos dizendo, a equipe do Navarro vai fazer o projeto, a gente ainda vai ajudar. Porque eu mostrei para ele qual era o nosso propósito. Nosso propósito estava tão claro, tão definido, que era não perder o mercado de classe A, que os americanos pararam de brigar comigo, com o meu chefe, e toparam nos ajudar. Esse projeto foi feito pela minha equipe em 6 meses. A minha equipe não sabia fazer Android, minha equipe não sabia fazer tablet. Aí a gente usou uma coisa que a Raise fala bastante, que é a parte de inovação aberta. O que a gente fez? A gente foi para a China e descobriu um fornecedor de tablet. E a gente colocou a minha equipe de hardware para conversar com essa equipe e trabalhar num projeto, adaptar um tablet capaz de trabalhar na porta do refrigerador. Então, veja, eu não tenho todas as verdades. Eu fui atrás de quem tinha, fiz uma parceria. A minha equipe não sabia fazer Android. Então, mas sabia fazer bastantes coisas, né? O que a gente fez? A gente contratou o Instituto César, que é o Instituto de Pesquisa de Recife, para fazer um design thinking, para entender o nosso cliente para esse nível de mercado, porque nem isso a gente tinha competência em casa. Então, a gente buscou essa competência no Instituto. E, automaticamente, o Instituto também tinha competência para desenvolver. O Instituto César desenvolveu para a gente toda a parte do Android com o apoio da minha equipe. Então, veja, inovação aberta de volta, usando o Instituto de Pesquisa sem fins lucrativos no Nordeste. E foi feito em Curitiba, tá? Então, não foi nem no Nordeste, foi feito pela filial de Curitiba. E a minha equipe fez o quê? Sentou do lado do fornecedor do processador, que ajudou elas a entenderem como é que funcionava. De novo, né? Inovação aberta, todo mundo junto. 6 meses, nós entregamos um tablet para controlar um refrigerador. Foi considerado o projeto mais inovador da Brastemp Consul em 2011, 2012, vendido internacionalmente e vendeu no Brasil muito mais do que o planejado. E a gente acabou não perdendo o mercado de classe A. Eu tenho esse refrigerador em casa, não porque é um refrigerador para mim para refrigerar, mas eu tenho esse tablet aqui, ele funciona para mim aqui como um, como é que se diz, um painel digital aqui para brincar com as fotos da criança. Mas, gente, isso é inovação aberta. E o que tem de liderança ágil aqui? A gente colocou tudo à vista. Todo mundo sabia o que estava acontecendo na equipe. Não tinha segredo, não tinha nada. O que está dando errado, o que está dando certo. Deu errado, tem que mudar, tem que fazer a curva, porque era tudo muito novo. A gente mudava muito rápido, sabendo o que precisava fazer. A gente tinha muita agilidade nas tomadas de decisões. A minha comunicação com os chineses, era minha mesmo, estava gerenciando esse projeto, porque eu acabei virando gerente da equipe, acabei virando gerente do projeto, porque na época eu era uma das pessoas que mais entendia de inovação aberta dentro da Whirlpool, que ela também fazia tudo muito fechado, então eu tinha muito relacionamento. A minha conversa com os chineses não era por e-mail. A gente criou uma planilha Excel, ou melhor, do Google Sheets, né? E tudo que a gente conversava ia para a planilha. Então, é como se cada corpo do e-mail tivesse numa linha da planilha, e cheia de cores. Vermelho, amarelo, verde, cinza, já foi, já fez, está precisando fazer, onde toda a informação ficou num único lugar, compartilhada com todo mundo, e parecia os post-its do Kanban, e post-it colorido ainda, né? Urgente, não urgente, prioridade. Então, veja, a gente setou prioridade numa única planilha, transparência entre Brasil e China de um jeito... Ah, não, mas aqui você falou tal coisa. Espera só um pouquinho. Não eu falei, não eu falei. Está anotado. E quando a gente escrevia, outra pessoa enxergava o que a gente escrevia. Ah, não, desculpa, Navarro, eu me confundi. Aqui você falou tal coisa. Não, desculpa, pessoal da China. Aqui a gente falou tal coisa. Equipe, nós tomamos essa decisão tal dia. Por que está sendo mudada? Por causa disso, disso, disso. Então, veja, olha a transparência em tudo isso. Tudo ciclos muito rápidos de avaliação. Tudo PDCAs muito rápidos. Muito aprendizado. E o que a gente aprendeu com tudo isso? Aprendemos que ter um propósito claro é muito importante. Aprendemos que alinhamento é mais importante ainda. Que entendemos o cliente é o que é essencial. Para quê? Para não fazer coisas erradas. Eu não precisava entregar ouro de tolo. Porque eu não tinha tempo para entregar a coisa que o cliente não precisava. E uma das coisas que o marketing pediu era que tivesse Wi-Fi, Bluetooth. Nós provamos para eles que se a gente colocasse Bluetooth, a Brastemp ia ser uma empresa que precisaria ter uma 0800 especializada em celular, não em refrigeradores. O cliente não precisava do Bluetooth, não precisava do Wi-Fi em 2011. A gente tirou, fez uma monstra redução de custo do produto, mas marketing não, mas tem que ser conectado. Conectado ao quê? Por que conectado? Então a gente provou que não precisava ser conectado. Ah, mas vai ser uma jogada de marketing.
Não vai atender o mercado, vai só custar caro e vai demorar mais. Então, veja, lançamos um produto sem conexão e que deu certo. Transparência em tudo que a gente fazia. Todo mundo da equipe sabia. A China sabia o que estava acontecendo. Deu problema com o processador. O fabricante sabia, a Freescale na época sabia. A gente sabia, tá todo mundo sabendo. Não tinha nada escondido. Não tinha aquela história, não vou falar de medo de perder meu emprego. Cara, não tinha essa. O propósito era simples. Sucesso. Gestão à vista. Era post-it, era cartaz, era informação, era quadro branco desenhado. Usamos o que conhecíamos de forma diferente. A Whirlpool é uma empresa especialista em Six Sigma. A minha equipe de pesquisa e desenvolvimento era, no mínimo, Yellow Belt. Eu tinha Black Belts. E hoje, um dos Master Black Belts da Whirlpool foi meu funcionário. Então, ou seja, a gente tinha esse aprendizado. A gente usou tudo isso do projeto. Não precisou fazer Scrum, aprender, chamar Product Owner, Scrum Master, nada disso. A gente deu um jeito. A gente usou o que a gente tinha nas ferramentas. Confiamos uns nos outros. Não tínhamos medo de errar e aprendemos a planejar. E aí entra uma coisa muito relevante do que eu aprendi com o Scrum quando a gente aplicou Scrum. Na hora que a gente aplicou Scrum, o ganho já começa rápido. Só que a primeira coisa que eu descobri é que a minha equipe errava sempre. Pelo menos 25% de tudo que planejava. Um projeto de 4 meses ia durar 5. Um projeto de 8 ia durar 10. Muita coisa acontecia no meio de tudo isso. Eles erravam. 2 anos depois, o erro chegou a ser de 5 a 10%. Porque eles entenderam, através de ter uma gestão visual, de ter gráficos do Scrum, que a metodologia usa muito, que eles precisavam aprender a planejar melhor. Ah, mas é fácil, é só eu dar mais tempo para não ter problema de falta de tempo. Eu dizia, sem isso, porque o cronograma do gestão do projeto à moda antiga, do PMI, estava lá em cima. Então, eu casava dos dois, a equipe sabia usar PMI, sabia usar Waterfall. Então, eu tinha o cronograma em cima e eu tinha embaixo a execução em Scrum. Assim, você pode fazer o que você quiser no Scrum, mas você não pode escorregar o cronograma lá de cima. Se é para fazer duas vezes mais rápido, metade do tempo, então eu tenho que fazer antes. E o Scrum entrega mais rápido metade do tempo porque ele trabalha muito com prioridade. Se você não usar o Scrum com prioridade, priorizando as coisas certas, desculpa, ele vai te entregar a mesma coisa no mesmo tempo de uma ferramenta diferente. Tornamos-nos flexíveis, porque a Whirlpool é uma empresa rígida, então a gente se tornou muito flexível, chamou muita atenção dos Estados Unidos e arrasamos. Então, veja, uma liderança ágil. 6 meses entregamos um produto extremamente complexo para a equipe. Por quê? Porque ela acreditou. Todos os nossos cavalinhos estavam puxando a charrete para a mesma direção. Nada foi usado de coisas novas. Foi tudo usado que nós tínhamos de conhecimento dentro de casa. Então, aqui são as atividades. Então, gente, era o que eu continha, venerável mestre, para passar para vocês com relação à liderança ágil. Sem charme, sem entrar em uma ferramenta, dizer, ó, essa é melhor, não é melhor. A melhor ferramenta é aquela que vocês sabem usar. E toda ferramenta é uma alavanca. E Arquimedes já dizia, dê-me uma alavanca longa o suficiente, um ponto de apoio e eu movo o mundo. Essas ferramentas, elas ajudam vocês, mas o ponto de apoio e o mundo é vocês, pessoas que definem. Vocês, líderes que definem. Nenhuma ferramenta é boa, nenhuma alavanca é boa se você colocá-la no ponto de apoio errado para movimentar o mundo errado. Aí entra a liderança. 10h30. Uau, completei 1 hora. Gente, da minha parte é o que tínhamos. Fabi, Marcos, Mike, quem está aqui? Galera, agora é com vocês. Agora é perguntas e respostas, agora é a nossa conversa entre a gente. Tô sabendo que tem várias perguntas aí, Naval, que a gente vai trazer aí para conversar. Eu acho que abrir para quem está remoto, o Mike a gente não consegue ver na sala. Mike, quer começar por aí? Os cofacilitadores também. Fiquem à vontade, gente. Vocês querem falar alguma coisa aí? Estão tímidos? Gente, sem medo, vai. Você de câmera fechada na sala de treinamento tá bacana. Tá bem fácil entender. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem uma pergunta. Manda ver. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Trabalho no design aqui na Atlas. Achei bem interessante assim, a explicação sobre o uso das metodologias, né?
Eu trabalhei na Electrolux durante 10 anos, né? E nos últimos períodos que eu estava lá, a gente tentou aplicar algumas metodologias, assim, sabe, dentro de alguns projetos para testar, né? E aí a gente viu algumas particularidades, assim, que umas metodologias funcionavam bem, outras nem tanto. Algumas a gente perdia tempo, né, e fases importantes no projeto, e outras elas acabavam encurtando demais algumas fases, né, que se tornaram, depois a gente teve que retomar e revisar alguns pontos, né. Como é que foi para você, assim, selecionar a metodologia correta? Como é para você entender qual metodologia é mais eficiente para determinadas áreas? É Rodrigo, né? Isso. Rodrigo, lembra que eu falei, toda metodologia é uma ferramenta. Você tem que saber como usá-la. Então, vamos lá, pega uma ferramenta nova na fábrica e coloque na mão de uma pessoa que não sabe usar. Você sabe que vai dar problema. Então, primeira coisa que a gente fazia é, alguém precisa dominar a ferramenta. Então, quando a gente implementou o Scrum, por exemplo, a pessoa que puxou o Scrum era a pessoa que sabia, a pessoa que queria estudar. Ela, por paixão, queria ser um Scrum Master, um Product Owner. Então, e ela tinha um compromisso, ensinar. Então, não era eu que ensinava, era ela que ensinava, a equipe se ensinava, trabalhava entre si. Então, primeiro tudo foi, não tem ferramenta boa e ferramenta ruim, tem a ferramenta que você sabe usar. Na Whirlpool, eu não tinha tempo de selecionar uma ferramenta nova. Então, a gente usou o que a gente tinha. Fazemos gestão com PMI mesmo, com Waterfall, beleza, tá na tela. Só que todo mundo enxergando, tá todo mundo vendo onde tá todo mundo vendo toda a informação. Não tinha troca de e-mail entre eu e a China sem estar naquela planilha para que todo mundo enxergasse. Então, aquela história. O que eu propus foi, não vamos usar ferramentas mirabolantes, vamos usar o que a gente já usa. Planilha Excel. Só que não é a minha planilha, é a nossa planilha. É o nosso propósito. É assim, quando você faz rápido demais e não ágil, você vai tirar coisas importantes do projeto, você vai priorizar coisas erradas, ou despriorizar coisas erradas. Tá? Então, ou seja, a questão é, tá todo mundo confortável? Podemos tirar isso ou não? Não, isso aqui foi tirado porque o chefe mandou. Então, isso não é uma liderança, isso não é chefia. Tá? Então, tá todo mundo convencido, porque se não tiver convencido, não vai funcionar direito. Então, de novo, é uma liderança de persuasão. Daí o Carnegie. Como é que eu convenço as pessoas a acreditarem em mim? E você tem que ter certeza que você está certo também. No fundo, muitas vezes a gente não está certo. A questão é, entenda muito bem a ferramenta que você está usando. O ERP mais utilizado no planeta é o Excel rodando em paralelo. Por quê? Porque às vezes é mais fácil a gente entender o Excel do que entender o Oracle, o SAP, o TOTUS, a ferramenta que está sendo utilizada. Então, aprenda a usar bem a ferramenta. Extraia o melhor valor agregado dela. E não tome decisão precipitada. Faça aquela pergunta, a decisão que eu tomei vai fazer eu remar mais rápido? Tá, mas eu cortei essa fase ela tem importância por causa disso. Então, se esse risco acontecer, vai atrasar tudo? Vai. Então, desculpa. Se o custo do risco for maior do que o valor que você está colocando nele, pelo amor de Deus, faça aquilo, não tira aquilo da jogada. Por isso que vocês erraram. Vamos fazer rápido demais e esquecemos de pedaços. E esses pedaços lá na frente, você acaba consertando o avião em pleno voo e às vezes você pode derrubar o avião e perder a confiança do teu cliente, né? Então, ou seja, resumindo, não tem certo e errado. Conheça a tua ferramenta, tome decisões junto com outras pessoas e pense, estou remando para o lugar correto? Estou pulando fases que não deveriam? É priorização. Consegui te responder mais ou menos? Estou dizendo que foi o que usei dentro da Whirlpool e depois nas outras empresas que eu trabalhei, tá? Sim, não, respondeu. Acho que o principal recado é que a agilidade não é velocidade, né? Exatamente. E liderança não é treinar o seu cavalinho para cada um puxar para um lado e ficar brigando entre si. Lembra? A minha verdade, a sua verdade e a verdade da Atlas. O que mais, gente? Pessoal, vamos lá. Alguma pergunta? Vocês não entenderam nada? Fui rápido demais? Não. Cara, eu tenho uma... É o Mike aqui, tá? Mike. Tava pensando em quando você estava falando ali,
a gente no nosso departamento de tecnologia já tentou, não uma, não duas, mas várias vezes, né, usar o Scrum, por exemplo, ou alguma outra metodologia. E a gente sempre starta o movimento ali, mas ele vai morrendo, sabe? E eu acho que, não sei, falta uma motivação, falta um... Não sei te dizer exatamente o que é que falta, mas eu sinto também que o pessoal não se sente tão motivado a, pô, vamos, né, usar isso, vai melhorar. E eu sinto também, agora, né, já encaixando a questão da motivação, né? As pessoas, eu sinto que elas vão perdendo a motivação nas coisas conforme passa o tempo, e eu não consigo entender o porquê. Então, o que eu quero, né? Onde que eu quero chegar? Que dicas que você dá pra gente aí para manter essa turma motivada e para que essas iniciativas elas não comecem e vão perdendo força, sabe? Vão morrendo conforme vai passando o tempo. Então, se você puder, aproveitando a consultoria aí, né? Posso, porque eu tive esse problema, tá? Quando a gente implementou lá a primeira vez, né, numa equipe grande, 30 pessoas. Então, ou seja, o primeiro ponto que eu digo tá aqui, ó. Tá aqui dentro do gráfico de mindset fixo ou mindset do crescimento. Então, se o mindset for muito fixo, vai ser difícil mesmo, porque você tem que quebrar um modelo mental e não apenas usar uma ferramenta. O ponto é, eu não separei, eu tinha gerente de projetos à moda antiga, tá? Então, eu não disse que agora eu não preciso mais do GP. Eu nunca excluí o GP. Falei, gerente de projeto, você está responsável por todas as áreas de comunicação, todas as áreas do PMBOK lá, né? Você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer toda a documentação, tudo isso. A única coisa que a gente vai fazer uma gestão visual usando a ferramenta do Scrum. Então, veja, eu não fiz uma ferramenta brigar com a outra. Eu não disse que alguém estava certo e alguém estava errado. Eu disse que são ferramentas diferentes que têm que se ajudar. Então, automaticamente, o gerente do projeto ou os gerentes do projeto não se sentiram ameaçados e não foram as pessoas que tentaram voltar ao modelo do passado, porque era um modelo que ele se sentia confortável. Então, ele também aprendeu, porque ele estava lá, o programa estava lá em cima, as negociações aconteciam, cada um com sua atividade. É claro que a equipe teve uma resistência absurda, né? Nossa, aí foi uma questão muito mais de, gente, desculpa, vamos fazer, vamos aplicar, é propósito. Era aquela história, a cultura não se muda da noite para o dia. Uma cultura demora muito tempo para mudar. Então, às vezes, no começo, você tem que ser um líder mais impositivo, porque você está fazendo uma mudança. Então, não adianta você ser um líder democrático no momento de imposição, no momento de mudança. No momento de crise agora, de pandemia, os líderes democráticos falharam. Precisava de um líder muito mais determinado, muitas vezes mais um chefe para poder te ajudar a tirar, porque estava todo mundo perdido, né? Então, junta a boiada de volta. Então, é o seguinte, como é que você consegue fazer as pessoas entenderem você? E às vezes, assim, gente, vamos fazer. Me dá uma chance por um mês não adianta, por um ano, né? Quando as pessoas começaram a perceber que elas erravam planejamento, elas erravam feio, elas começaram, não, então vou tirar esse negócio aqui, porque todo mundo começou a ficar, como se diz, exposto, porque ninguém planejava da maneira correta. Então era uma coisa fácil de lutar contra a minha pessoa. Todo mundo errava o planejamento, então todo mundo queria tirar o Scrum, porque mostrou uma fragilidade da equipe inteira. Falei, gente, essa é uma fragilidade que vai arrebentar o nosso departamento. Que confiança que o departamento de pesquisa e desenvolvimento vai dar para a empresa se tudo que a gente entrega com atraso. Se a gente pede R$1 milhão do projeto e gasta R$1,5 milhão. Então, ninguém confia na gente. Se ninguém confia na gente, a gente está ruim. Então, para que serve? Que equipe é essa? Que a gente só faz o que manda? Então, desculpa, a gente é substituíveis. Nós não podemos ser substituíveis. Então, aí eu trabalhava com persuasão, aí eu trabalhava com propósito. E, gente, vai sim, vai fazer. Eu ia lá na frente como gerente, eu aplicava, eu usava, eu entrei na dança, mas eu tinha que entrar, eu fazia parte da equipe. Daí chegou meu gerente geral, um dia parou na frente do Scrum, que no meu tempo era papel ainda, tá? Eu não usei a tecnologia, eu usei papel, para as pessoas terem a sensação de mover coisas, para elas ficarem de pé e ficarem todo mundo junto. Não era na frente do computador, era na frente de um quadro mesmo com post-it. Daí um dia ele chegou para mim, pegou um post-it e disse, Navarro, antes de pegar o post-it, o que tem nesse Scrum aqui, ó? Olha, eu estou olhando que essa sprint está atrasada, eu estou olhando que nessa sprint tem atividades não planejadas, alguma coisa aconteceu, eles vão ter que me justificar da onde que veio essas atividades não planejadas, se foi um erro de planejamento ou se alguém pediu alguma coisa e eles disseram sim em vez de negociar as atividades. Então, mas é o seguinte, mas a gente ainda está dentro da meta, nossos atrasos estão aceitáveis e pelo jeito dá tempo de recuperar. Eu consegui chegar tudo isso pelos gráficos à distância. Daí ele pegou um post-it e me disse, e esse post-it? Eu olhei para a cara dele, eu não faço gerenciamento micro da minha equipe, eu confio nela.
Então, eu não sei o que está escrito nesse post-it, mas você está aí porque ele é importante. E, por favor, devolva ele no mesmo lugar que você tirou, porque se você mover ele de posição, vai dar uma nheca nesse negócio aqui. Então, eu não estava usando o Scrum para fazer micromanagement. Eu estava usando o Scrum para fazer o macro e a equipe trabalhar tudo focado num ponto. Tinha métricas, e quando eu dava uma coisa errada, ninguém se batia. Quando alguém conseguia fazer tudo sem erro, sem atraso nenhum, a gente soltava a cerveja, a gente ia para o boteco, a gente comemorava. Então, a gente tinha motivo para comemorar cada 2 semanas. Né? Fechava o ciclo. Então, ou seja, a gente transformou isso numa brincadeira, numa coisa da equipe como um todo. 2 anos depois, quando eu já não estava mais na empresa, o gerente novo quis tirar o Scrum. A equipe, que primeiro não queria colocar, depois não deixou tirar, porque eles entenderam o propósito. Então, desculpa, é um esforço de persuasão, é um esforço de liderança, é um esforço de teimosia e persistência. O que não pode acontecer é você deixar uma pessoa não fazer porque ela é a mais velha, ela é mais isso. O meu funcionário mais velho, com mais de 60 anos, era a pessoa mais disciplinada com relação ao Scrum. E daí eu usava ele como exemplo para os mais novos que não queriam fazer, né? Então, ou seja, eu usei até o exemplo de pessoas que tinham um mindset de crescimento mesmo com 60 anos. Enquanto tinha os jovens de 20, 20 e poucos que estavam com mindset fixo. Então, é persistência. Muito show de bola, muito obrigado. Vamos, turma, meu Deus. Gente, eu não coloquei nada novo, nada muito novo aqui. E se vocês perceberem, vocês vão ter acesso à apresentação, tá? Vocês viram que eu usei muito livro como exemplo, para vocês entenderem que essa informação está em vários livros que estão circulando pela rede aí, né? Tem até, como se diz, material de leitura para vocês na apresentação. Cláudio, tem uma mensagem da Cris aqui, deixa eu ler ela. Seu case foi muito interessante. Vive essa realidade também. Era tudo mais ágil. O que vejo que atualmente tudo está mais lento. Impressão que está tudo pesado. Se você está sentindo isso também, o que mudou? O que mudou em tudo isso foi uma coisa chamada pandemia, né? O que mudou em tudo isso é uma coisa chamada VUCA. Está tudo volátil, está tudo incerto. E o nosso cérebro humano, agora eu vou falar um pouco de neurociência, tá? O nosso cérebro humano tem um pedacinho dele que procura sempre o estar acomodado, que é a segurança, que é o nosso cérebro reptiliano. Ele quer, a função dele é lutar ou fugir. Então a gente está sempre com medo das coisas novas, porque para nós o novo é uma luta. Então a gente tem medo, a gente se exclui. E quando você entrou numa luta pandêmica contra a vida, a gente parou de usar muito o nosso cérebro neocórtex, que é o cérebro pensante, e foi muito para o cérebro emocional e cérebro reptiliano e tudo isso. Então, isso gerou um impacto emocional que você começou a virar, literalmente, você virou de novo homem das cavernas, né? E a gente literalmente voltou para as cavernas, que ficou dentro, muitas de nós ficamos dentro da nossa caverna, nosso quarto em casa. Muitas pessoas não levaram o trabalho para casa. Muitas pessoas começaram a literalmente dormir no escritório, né? Então, como diz, é o mesmo local de trabalho que a sua casa, 2 pontos de vista diferentes. Trabalho em casa ou dormindo no escritório. Tem 2 pesos, 2 conectações completamente diferentes. Então, ou seja, esse medo, essa reação, essa dúvida, é uma reação de defesa da gente contra tudo que está acontecendo. Gente, desculpa, vamos aceitar que o mundo mudou? O mundo mudou. Então, assim, aceita que o mundo mudou, sai do mindset fixo. Eu falei, o que tem que mudar aqui realmente é o mindset. Vamos para o mindset de crescimento. Vamos abraçar esse desafio da mudança. Vamos entender como é que o home office pode realmente ajudar a gente. Vamos entender como é que eu posso, literalmente, à distância, me comunicar melhor. É um novo aprendizado. Porque 50% da nossa linguagem é corporal. E agora vocês estão fazendo perguntas, conversando comigo, com a câmera fechada. Então, eu só estou usando menos de 20% da comunicação. Então, é óbvio, se o problema da empresa é comunicação, e se você está fazendo tudo isso remoto com câmera fechada, então você está se comunicando literalmente 20% de eficiência do que você se comunicava presencialmente numa sala com todo mundo junto. Então vamos trazer todo mundo de volta para a sala? Vocês não querem. Então nós temos que aprender a saber nos comunicarmos melhor com a parte remota. Então veja, é uma questão de aprendizagem, é uma questão de aceitar o desafio, aceitar o novo e tratar o novo com uma forma mais leve. A gente tinha medo de trovão, a gente tinha medo de raio, até descobrir que isso é só um efeito natural que não causa nenhum problema se não cair na nossa casa, a gente para de ter medo e começa a olhar para ele como uma coisa bonita. Então, vamos mudar o nosso modelo mental, vamos entender que nós precisamos mudar, nós precisamos ser mais ágeis e deixar isso mais leve.
E, gente, desculpa, equilíbrio. Equilíbrio familiar, equilíbrio de saúde, equilíbrio de trabalho. Você é indivíduo, você não é o marido e você não é o funcionário de uma empresa. Você é a mesma pessoa. Você não dissocia elas. Só tem que saber como equilibrar essas coisas. E aí é um trabalho de equipe. Porque o Brasil foi o segundo maior país no mundo impactado com crise de burnout. O segundo mais impactado com crise de burnout no mundo. Tem gente com essa empresa que está com burnout silencioso, a gente não está nem sabendo, porque nem abre a câmera. Por isso que tem essas dificuldades. Vamos nos comunicar. Lembra que eu falei transparência? Então, o leve vem dessa transparência, desse relacionamento. Vamos estar todo mundo alinhado. Todos nós estamos aqui com o mesmo propósito, fazer a Atlas ser a maior empresa do Brasil em cocção, a empresa mais relevante em cocção do Brasil. Então, como é que eu consigo fazer isso? Para fazer isso, eu preciso estar bem. E para estar bem, eu tenho que estar leve. Então, o pesado não é o trabalho em si. O pesado é a forma como a gente está encarando o trabalho. Vamos encarar de forma diferente. Vamos encarar de forma mais leve. Por quê? Porque a gente depende dele. Não adianta eu querer sair da Atlas, ir para a Electrolux, ir para a Bastemp, vai continuar o mesmo problema, porque o problema talvez esteja na gente. Então, nós precisamos de mais acolhimento. E aí entra um trabalho muito forte da própria liderança. Gente, literalmente, às vezes, eu mandava meus funcionários para casa, eu dispensava funcionário e eu justificava. Ah, foi para o trabalho externo. Não, ele foi para casa. Por quê? Porque ele não estava se sentindo bem. Uma pessoa não se sentindo bem atrapalha as outras. Então, era a minha tomada de decisão. Não, mas você deu prejuízo para a empresa? Não, eu não dei, eu dei lucro, porque ele lá, atrapalhando os outros, era um prejuízo para a empresa. Então, veja, flexibilidade, uma tomada de decisão minha, como líder da época. Então, ou seja, aí é um trabalho muito forte de liderança. E eu não estou falando de CEO, gente. Eu estou falando de cada um de nós. Muitas vezes a colega do lado vai ser a líder daquela pessoa no momento de tirá-lo de uma crise. Tá pesado é porque nós estamos olhando o mundo de forma pesada. O mundo tornou-se pesado com essa pandemia. A concorrência torna o mundo pesado. A falta de fluxo de caixa torna tudo pesado numa empresa. Porque tudo é não, 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 não. Mas se eu souber que é uma falta de fluxo de caixa, então quais são os sims que eu tenho que buscar? Porque não adianta você querer buscar alguma coisa que já é não. Você vai fazer pergunta, você sabe que é não. Então por que faz a pergunta? Não, mas como é que eu sei que é falta de fluxo de caixa? Porque eu tirei a bunda da cadeira e fui entender o meu cliente, fui fazer lá o livro do Stephen Covey, né, a terceira alternativa, de entender o porquê que o dinheiro não veio, por que a controladoria cortou meu orçamento. E ela não cortou porque ela quer cortar, ela cortou porque tem um planejamento estratégico. Cadê esse planejamento estratégico? Cadê essa clareza? Então, essa transparência, clareza pode ajudar. E Navarro, Oi. essa correlação da gente fazer coisas completamente diferentes ou, né, equilibrar um pouco desse mindset do crescimento com o mindset fixo, a gente nunca vai ser preto e branco, nunca vai ser uma coisa só e outra coisa só, mas tem alguns caminhos que a gente pode trazer para cá. Então, assim, quando a gente fala de inovação já é entendido pelo mundo afora há bastante tempo que não é uma área, não é uma pessoa, não é um processo, não é um tema. Inovação faz parte do nosso dia a dia. E, na verdade, inovação é uma forma da gente tentar resolver algo que ainda não foi resolvido. Então, assim, quando a gente traz para cá, é assim, o que é passível no meu dia de fazer experimentação, de fazer diferente? Eu olho para o meu dia e eu falo, putz, isso aqui tem que ser feito assim, porque tem que ser feito assim, se eu não fizer assim, vai quebrar, vai trazer um negócio completamente ruim. Agora, dentre essa lista, o que eu já encontrei restrições aqui, que se eu fizer igual, vai dar o mesmo resultado que não vai ser satisfatório. Então, assim, nesse caminho, dá para começar a pegar alguns exemplos do dia a dia mesmo e falar, putz, isso aqui vamos fazer diferente. Isso aqui dá para experimentar. Isso aqui eu vou experimentar desde uma ferramentinha aqui, uma ideia, uma forma nova de se relacionar, de acolher o colega, até, de repente, colocar uma metodologia de fato para funcionar, para uma carteira de projetos, para um poolzinho ali de ideias que esses projetos, de repente, eu vou tentar colocar, né, e fazer a força de levantar, de repente, para um Scrum, sabe? Então, assim, quando o Navarro traz, assim, que não é nenhum ou outro, não tem certo ou errado, é porque, sim, a gente vive em período de transição a todo momento. E se vocês olharem, a gente está em contextos diferentes. Tem contextos que a gente precisa responder de uma forma muito mais tradicional, tem contextos que a gente tem que ser completamente inovador. Isso acontece na hora que se desconecta de uma reunião e conecta com a outra. Então, a chavinha da cabeça muda, e muda muito. Um tema que a gente vai trazer, Navarro, ouvindo você aqui agora, e você conhece também ela, é trazer a Melissa para falar sobre criatividade nas restrições. Muitas vezes a gente olha a restrição como algo que ela bloqueia o fazer diferente. E, na verdade, quanto mais você conhece a restrição, que é o famoso TBD, né, o tirar
TBC, né, tirar a bunda da cadeira, Da cadeira? é você conhecer a restrição. Quanto mais você conhece uma restrição, mais criativo você pode se tornar, você conhece muito bem aquela restrição. Seja de orçamento, seja de tempo, seja de regulação, seja de tecnologia, o que for. Quanto mais você vai lá aprender a restrição, mais fácil vai ser você tomar uma saída criativa, nem que seja de contorno, ou nem que seja, né, de conseguir antecipar um projeto nacional para um projeto global, enfim. Então, não vou me ater mais a isso, mas já vou adiantar para vocês que criatividade nas restrições é algo que a gente vai ver juntos aqui, porque eu acho que engata completamente com o que o Navarro trouxe. E aí, Fabi, trazer para você e para o Navarro aí as próximas perguntas, que eu acho que tem aí pelo menos umas 3 aí que vocês já, Tem 3. já começaram assim, a trazer. Marcos, Deixa toda eu... Marcos, toda restrição é um ponto de alavancagem, que é onde você coloca a alavanca para levantar. Por isso é bom entender a restrição para usar essas ferramentas como alavanca em cima dela. Aí você faz a alavancagem. E inovação é trazer resultado, gente. Não é criar algo novo, é trazer resultado novo, trazer dinheiro novo, do jeito que der, como for, de maneira mais criativa possível, desde que traga resultado novo. E é o que a gente precisa todo dia. Muito show de bola. Mas, Cláudio, nessa pegada de inovação ou propriamente novos projetos e mudança de mindset e até o uso de ferramentas que é o Scrum, que você colocou. Como é que você faz ou fez para trazer proximidade para os stakeholders ali quando você tem essa necessidade de dependência de um outro setor, de uma outra gestão que vai impactar no seu negócio e que a mentalidade ainda vamos chamar de novo, apesar que da tua fala, de toda a tua apresentação, você disse que tudo já está aí há um bom tempo, mas para muita gente é novo. Vamos se apegar nessa colocação. A roupa é nova. A roupa é nova. A roupa é nova. Nós vamos usar uma nova roupa, que é a roupa do Scrum, e não a roupa da metodologia antiga. Mas como é que você faz essa proximidade? Primeira coisa é o seguinte, até onde eu tenho limite? Até onde eu posso trabalhar sem depender do meu cliente, né? Da minha próxima área, que é o meu cliente. Então, eu tenho que entender o meu cliente para saber até onde tem a minha zona, a zona que vai começar a entrar na zona cinza, né? Porque, assim, gente, engrenagem tem zona cinza, mas é engrenagem que se movimenta, né? Caixinha não tem zona cinza, mas não se move, né? Se arrasta. Então, precisa ser uma engrenagem. Eu tentava entender até onde eu podia ir sem afetar as áreas que não entendiam o que eu estava fazendo. Então, por exemplo, marketing não entendia o que eu fazia. Então, eu não incomodava marketing. Não entendia mesmo, gente. Eu fazia isso e tal. Só que quando o marketing começou a perceber que tudo que eles pediam para a gente entregava mais claramente, mais objetivamente, e qualquer pessoa da equipe tinha a resposta, não precisava do Navarro como gerente para dar a resposta. Qualquer pessoa sabia a resposta de em que estado está o projeto, onde está o projeto. Então, eles perceberam que tinha uma fluidez de comunicação. Então, na hora que eles perceberam o ganho, eles começaram até eles a querer adotar um pouco do Scrum, do Kanban, né? Nem do Scrum, do Kanban, para entender. Então, ponto 1. Eu tenho que entender o cliente. Estou falando cliente interno, pesquisa e desenvolvimento. O teu primeiro cliente é fábrica, tá? Então, todos nós, RH, desculpa, o teu cliente é todo mundo, cada pessoa nessa empresa, né? Agora, mas se você for um RH com foco só na parte de finanças, então o teu cliente é o diretor financeiro. Então, aí são 2 RHs aí nesse ponto. Então, você precisa entender o seu cliente, entender até onde você pode ir e trabalhar no seu propósito interno. Então, nós tínhamos a visão e missão da empresa e a gente criou a nossa visão e missão da área, desde que ela impactasse da empresa. Opa, isso é OKR, ou OKR, que, por sinal, é outra metodologia de metas que foi criada pela Intel há 40 anos. Então, ou seja, não é nada novo de novo, né? Eu não trouxe o OKR aqui, mas isso que eu estou falando eu criava as minhas metas, os meus propósitos, dentro do meu limite, que não afetasse as outras áreas de forma negativa, e sim de forma positiva. Então, era um trabalho muito forte meu de entendimento dos meus clientes, a terceira disciplina do Cover, e persuasão, tanto deles quanto da minha equipe. É claro que teve áreas que não queriam maneira alguma mudar ou fazer coisa diferente. Falei, então tá bom, gente, a interface está bem definida, aqui é desse jeito. Então, quando eu for para lá, joga desse jeito. Não provoca a onça com vara curta. Porque eu não quero mais problemas dentro da minha área no momento de mudança. Então, eu controlava muito bem as áreas de comunicação. E aí era o trabalho do líder. Aí era meu trabalho fazer isso com algumas pessoas da equipe muito especiais que sabiam como persuadir as outras áreas a trabalharem com a gente. Jurídico, com área de pesquisa e desenvolvimento, eu nunca tive problema com o jurídico. Porque eu entendia o tempo, eu entendia a necessidade, eu entendia que, sabe, não passava o olho, lia. Então, eu fazia de tudo para entregar o mais rápido possível, respeitava, colocava no cronograma. Gente,
Qualquer coisa do jurídico entrega com 14 dias de antecedência. Navarro, mas eles pedem com 7, entrega com 14. Eles têm os 7 deles e mais 7 de lambuja nosso. Eu entendi o meu cliente. Fábrica, eu sempre fazia uma vez por mês. Eu pegava uma parte da minha equipe e levava para a fábrica para fazer o que a gente chamava de quality walk. Você vai andar na fábrica, você vai conhecer o teu primeiro cliente. A galera voltava, puxa, Navarro, a gente fez isso aqui vai ficar ruim de montar. Olha, pô, eles estão fazendo isso, se fizesse assim seria mais fácil. Então, ajuda eles. Então, veja, só essa aproximação, esse relacionamento amigável. E daí os quick wins, né? As festas, as bagunças, o relacionamento, café. A gente tomava café gourmet, fazia um monte de coisa que era divertido, e isso fazia a equipe se relaxar mais. Então, tinha momentos de relaxamento em tudo isso, tá? Mas não era fácil não, tá? Primeiro ponto, não foi fácil. Deu muito trabalho, mas valeu cada segundo depois no ponto. E hoje essa equipe está espalhada pelo mundo e entregando resultados também extraordinários. Respondi? Respondeu, obrigado. Respondeu sim. Fabi, contigo. Bora para a nossa dinâmica com as perguntinhas, então, Navarro? As perguntas estão aqui. Como é que você quer fazer? Tem 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Como é que você quer Acho que a gente pode ir passando por elas, dar uma lidinha com todo mundo aqui, que eu já montei as nossas subsalas aqui, as breakout rooms. Uma salinha com cada cofacilitador. Temos 3 cofacilitadores aqui online, se eu não me engano, e já dividi a galera. Aí a gente divide o pessoal nas salas e gera esse momento aí de troca e discussão das perguntinhas. Pode ser, pessoal? Pode. Cofacilitadores aí, deem um joinha pra gente. Então tá, então deixa eu ler as perguntas aqui, ó. Gente, a primeira pergunta Perfeito. é, o que a tua área está fazendo que um robô, não estou falando de robô mecânico, estou falando até robô de software, tá? Robô invisível que a gente chama isso de RPA, poderia fazer para que o capital humano, vocês, possa focar em tomar decisões inteligentes. A pergunta aqui é, que atividade que eu estou fazendo que é rotineira, que hoje eu fiz exatamente igual a ontem, que eu fiz exatamente igual a anteontem. Essas atividades rotineiras, uma programação robótica, seja por software ou seja por braço mecânico, é capaz de fazer. Então a pergunta aqui é, que atividade de robô você humano está fazendo que o robô poderia fazer para que o teu tempo de sobra possa ser feito para tomar decisões inteligentes, para daí você fazer uma liderança ágil. Então não tenha medo de perder o seu emprego por um robô, porque se você usar o teu tempo disponível que algum robô, uma máquina, um processo automatizado te ajudou para tomar decisões inteligentes, ser mais ágil, uma liderança ágil, você só está ajudando a empresa a remar mais rápido. Legal? O outro ponto é, quais são as áreas internas que são teus clientes diretos? Então, por exemplo, P&D, fábrica é cliente direto. Qual foi a última vez que você foi conversar com ela para definirem acordos flexíveis para agilizar o trabalho entre vocês? Quando foi que você tirou a bunda da sua cadeira, TBC, foi conversar com uma área par para dizer, gente, como é que você funciona? Como é que eu posso me relacionar melhor com você? Para que a gente pare de ter esses conflitos. Para que a gente pare de ter essas nossas brigas, nossas picuinhas internas. Então, ou seja, vamos chegar na terceira alternativa? Então, qual foi a última vez que você tomou essa decisão? Mas você fala assim, gente, essa é a minha área, e eu fui lá e conversei, não para discutir, para pedir, para brigar, mas para como é que a gente se acerta? Faz esse ponto para ver se faz tempo ou não. E a outra questão é, qual foi o livro ou filme que te impactou no quesito liderança? E por quê? Poxa, foi o filme com o... Como é que é? XYZ, por causa disso. Nossa, a pessoa fez tal isso. Foi tal livro. Gente, tal livro me mostrou um negócio sensacional. Traz essa discussão para a mesa. Porque pode ficar uma indicação de um bom vídeo, uma indicação de um bom livro para quem está buscando aprender melhorias e questões de liderança, de questões de agilidade. Tanto que vocês perceberam a quantidade de livros que eu trouxe para vocês na apresentação. Então, essas são as 3 atividades para vocês discutirem entre si. Foco em ter mais tempo para vocês, ter mais prioridades nas atividades de vocês, para vocês tomarem decisões mais assertivas. Que material vocês estão usando para melhorarem esse mindset de crescimento. E relacionamento, persuasão. Que foram os temas que eu acabei trazendo hoje aqui na palestra. Eu não expliquei, não tenho detalhes sobre eles. Eu só falei que eles existem e como você pode usar. E tem livros para todos eles. Fabi, era isso.
Perfeito, Navarro. Queria deixar aqui meu agradecimento a você. Muito obrigada pela talk, tenho certeza que foi enriquecedora aí para todo mundo. E agradecer também pela sugestão aí das perguntinhas da nossa dinâmica. E muito obrigada mais uma vez por mais uma talk aí com a gente. Tá, se quiser, eu posso continuar com vocês aqui até o final. Vocês pediram o meu Perfeito. tempo é de vocês. Combinado, então. Vou puxando as salas aqui, a gente vai caminhando aí pelas salas para ajudar o pessoal, pode ser? Beleza, então, pessoal, eu vou abrir as salas aqui e a gente vai manter as perguntas aí no chat também, caso vocês queiram copiar e colar aí em algum lugar para deixar salvo. E vou abrir as nossas salinhas aqui. Bora lá. Viu? Eu gostaria só de continuar, que eu ia iniciar falando, e eu quero saber o livro do Rodrigo, mas eu tô lendo esse aqui, não sei se dá para ver aqui. É Armas da Persuasão. Eu acho que talvez alguém conheça aí. Vai tudo de encontro aí com o que estava sendo falado. Então, só para contribuir da parte que eu não tinha falado muito lá, eu acho que essa situação de como tratar tudo, né, a aplicação de uma ferramenta, como você vai persuadir talvez as pessoas para que acreditem naquilo, é uma chave. Inclusive, estou nesse caminho, estou lendo esse livro aqui, é o segundo que eu estou lendo mais ou menos nesse sentido. O outro era Gatilhos Mentais, é um livro um pouco mais de vendas, mas que também fala muito sobre isso, né, como ativar algumas coisas, e esse da persuasão vai totalmente em contra, e não adianta você trazer talvez uma ferramenta ágil, né, e acaba que ela é sensacional, você não consegue implementar, porque talvez você não consegue vender aquilo, né, trazer esse projeto, vender esse projeto. Eu concordo e, inclusive, estou na busca de me aperfeiçoar para isso. Legal, obrigada por compartilhar. Rodrigo, quer compartilhar o seu livro aí que todo mundo quer saber qual era? Então, eu estava falando que é um livro que ele fala muito mais sobre como você direcionar a tua mente, né, os teus pensamentos para coisas positivas para a tua vida, tanto no aspecto profissional quanto pessoal, né, que é o segredo da mente milionária, né? Então, não é que você vai ficar rico, né, lendo o livro, mas você vai ter um setup dos teus pensamentos muito mais direcionado para coisas que vão trazer coisas positivas, né, para tua vida, né? Então é um livro bem legal, é bem interessante para ler, e é curtinho, a leitura é fácil. Napoleão Hill, né? Harvey Eker, alguma coisa assim. Harvey Eker. Mas o Napoleão Hill tem o Mais Perto que o Diabo, que também fala muito sobre, eu já li ele também, fala muito sobre esse sentido. Não é tão, acho que neurociência igual esse livro que eu li, esse que o Rodrigo falou aí também. Ele fala muito sobre o funcionamento do cérebro, que você comentou também ali, sobre o reptiliano e as percepções que a gente tem ali. Então, acho que é legal para a pessoa entender, às vezes, o que acontece no corpo, né? Que às vezes é uma reação do corpo normal, um instinto, na verdade, né? E esse Napoleão Hill, que acho que é mais perto do diabo ali, ele fala muito sobre medo também, né? Os medos que a gente acaba criando, e aí vai de encontro com o que você trouxe da pandemia, na minha opinião, também, né? Então a gente criou alguns medos, algumas coisas, e são barreiras ali. Com certeza. E aí, pessoal, quem mais gostaria de contribuir, compartilhar? Não, a gente encerra o nosso encontro de hoje. Beleza, então, bora lá. Vou só compartilhar a tela aqui rapidinho para a gente encerrar e convidá-los para o nosso próximo encontro. Próximo e 10º encontro já, hein, pessoal? Passa rápido. E aí, espero vocês. Conto com a presença de vocês no nosso 10º encontro da comunidade. Daqui 15 dias, né? Como a gente sempre mantém nosso calendário. Lá no dia 27 de outubro, às 9h30 da manhã, pessoal. Já já a gente manda os convites aí com o link certinho para vocês. E quero ver todo mundo presente aí de novo, participando e fazendo essa troca muito legal. Olá.
Legal, obrigado. Eu queria agradecer ao Cláudio, acho que gostei muito da tua palestra. Eu adoraria ver você aqui novamente, de verdade. Eu acho que o tema que você trouxe é muito importante para nós. A gente tem muita necessidade de introduzir aqui nas áreas, na minha área, como todas as outras. Eu adoraria, acho que o Marcelo está ouvindo, todo mundo está ouvindo, que um dia a gente pudesse ouvi-lo aqui mais uma vez, com mais tempo. Será um prazer. E aí em Pato Branco, porque eu estou devendo uma visita para algumas pessoas em Pato Branco, como o Viola, o pessoal aí da Raimix e tal. Então, pessoas que eu fui muito a Pato Branco porque foram meus fornecedores aí, né? Então, tem Vamos gerar uma agenda. Vamos gerar uma agenda, Cláudio. Aí, ó, Emerson. Emerson também, com saudades do Emerson. À vontade, gente. Já está um convidado prazer. da nossa parte, tá, Navarro? Emerson, vamos organizar aí. Bora lá. Vamos trazer ele ainda esse ano aí, se for possível. Combinado. Legal, pessoal. Navarro, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo, tenho certeza aí, agora mais ainda, que todo mundo gostou muito. E nos vemos em breve. Até mais, Fabi, pessoal. Obrigadão pela presença. material já está no WhatsApp, o PDF, tá? Então, Acabei você de ver pode... aqui, vou encaminhar para o Mike. Pode deixar. Tá bom. Gente, foi um prazer. Espero ter contribuído bem com vocês aí. Até uma próxima, realmente. Abraço a todos. Até mais, pessoal. É, Tchau, tchau. Um abraço. Obrigadão. Valeu. Um abraço.